Que bênção nos encontrarmos na casa de Deus neste domingo festivo, celebrando o domingo de Pentecostes. 50 dias se passaram após a ressurreição de Jesus. Hoje, então, estamos vivenciando um cumprimento da promessa de Jesus quando ele sobe aos céus. No relato bíblico ele diz: eu vou para junto do Pai, mas deixarei o Espírito Santo, Paráclito, o Espírito da verdade. Então, celebrar Pentecostes é celebrar a terceira pessoa da Trindade no meio de nós, no coração do povo, no coração da igreja. A igreja se paramenta hoje na cor vermelha, representando um dos símbolos do Espírito Santo, que é o fogo. A primeira leitura nos fala exatamente deste acontecimento. Os discípulos ali reunidos, de repente eles começam a falar para o povo, e ali no meio do povo nós temos a realidade de várias pessoas, várias culturas, várias raças, várias línguas, gregos, islamitas e tantas outras línguas, e cada um já não se entendia mais, porque os discípulos falando, pregando a palavra de Deus, na linguagem do país deles, da cultura deles, mas os outros de outros lugares não conseguiam compreender a mensagem. É como se o padre agora começasse a falar aqui em uma outra língua. Não é? Muitos não iriam entender. Mas o que a gente precisa entender aqui, que nessa leitura eles estavam vivendo um cenário de confusão. Quando não se entende o outro, ali gera confusão. Isso no relacionamento interpessoal, marido e mulher, na família, na igreja. Se não se tem o entendimento daquilo que o outro está falando, se não tem o entendimento da comunicação, a confusão está gerada. Então ali não foi diferente. O cenário de confusão estava montado. E de repente, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, acontece então o evento chamado Pentecostes. Os discípulos reunidos ali, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, diz a palavra, e encheu a casa onde eles se encontravam. Os discípulos receberam um dos grandes sinais do Espírito Santo. Eles viram línguas como de fogo caindo sobre eles. E ali, eles continuaram a pregação, a palavra de Deus. O que aconteceu de extraordinário? Todo o povo de diversas línguas agora começou a entender a linguagem dos apóstolos. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem que une, não é uma linguagem que dispersa. É a linguagem do amor, e o amor une as pessoas. Por isso o Espírito Santo é comunhão, é unidade. E às vezes isso está faltando de uma forma tão grandiosa no nosso meio, na nossa sociedade, às vezes até na igreja, essa comunhão, essa unidade, na família. Se não estiver vivendo sob a graça do Espírito Santo, essa falta de comunhão, essa falta de unidade, ela pode acontecer. A linguagem do Espírito Santo, então, é a linguagem do amor, a linguagem que capacita o diálogo e o entendimento deste diálogo. É muito importante entendermos isso, para a gente levar isso para a nossa vida, para o contexto da nossa vida, na família, no trabalho, em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos. A segunda leitura, pode baixar só um pouquinho, agora eu achei um pouquinho, está perto da caixa. A segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Coríntios, começa assim, olha, São Paulo dizendo: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Estar aqui diante do altar, numa missa como essa,
é proclamar: Jesus é o Senhor, sim ou não? Estamos proclamando que Ele é o Senhor da nossa vida. Estamos dando a Ele o lugar dele na nossa vida. Ele é o Senhor. Então aqui todo mundo de alguma forma tem fé. Todo mundo vem por causa da fé. E estar aqui nutrido dessa fé revela que o Espírito Santo está em nós. Ele está habitando em nós. Porque a palavra é clara: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então, um ato de fé é um ato de estarmos cheios do Espírito Santo. É Ele que une um com o outro, a igreja. É Ele que nos ajuda a rezar e a praticar a nossa fé. E São Paulo diz: há diversidade de dons, mas é um só o Espírito Santo. Apenas um. Há diversidade de dons. Aquelas velhinhas ali, ó, olha lá para você ver. Nós temos ali o símbolo do Espírito Santo, a pombinha, e as velas, representando os dons do Espírito Santo. São 7 velas, são 7 dons. Mas hoje precisamos pedir um dos dons mais importantes para a nossa vida. Todos são, mas um que precisa ser de fato o que nós estamos embasando a partir da palavra de Deus, o dom do entendimento. Aquele povo da primeira leitura só pôde viver a união a partir do entendimento. Às vezes está faltando tanto isso nos relacionamentos, né? Entendimento. Quantos casais terminando seus relacionamentos por falta de entendimento? Entendimento é um dom do Espírito Santo. Quem aqui é crismado? Levanta a mão. Ah, que ótimo. Então todos vocês sabem muito bem o que são e quais são os dons do Espírito Santo, né? Você pode perguntar aqui, tá tranquilo, né? Dá branco na hora, né? Olha, os dons do Espírito Santo, para a gente viver bem, na família, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos. Mas o dom do entendimento é aquele dom que vai nos ajudar a viver a graça um com o outro em todos os ambientes em que nós nos encontrarmos. Quantas vezes a gente vê brigas, violências, as pessoas não se entendem mais e acabam gerando morte. O dom do entendimento é para ser vivido em quaisquer lugares que Deus nos colocar. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. O Espírito Santo que age em todos, derramando os seus dons. Hoje, no Evangelho, Jesus fala de um dos frutos do Espírito Santo. Olha só, 50 dias se passaram da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Esse Círio Pascal, nos acompanhou durante esse percurso de 50 dias. Foi aceso lá no Sábado Santo, na Noite Santa, e será apagado hoje. Jesus, através dessa luz, se manifestou a cada um de nós aqui durante esse tempo. Encerra então hoje o tempo pascal na igreja, para abrirmos um novo tempo, chamado tempo comum. Mas essa vela, essa luz que vai ser apagada daqui a pouquinho, no final da missa, ela precisa lembrar que a continuidade dessa luz agora é dentro de cada um de nós. Não mais no círio, mas dentro de nós. Na fé acesa, na busca pela paz, na busca pelos dons de Deus, na busca pela vivência da união. Então Jesus chega e anuncia para aqueles que estavam ali trancados naquela casa, porque eles estavam com medo dos judeus, como diz o Evangelho: a paz esteja convosco. Esse foi o anúncio de Jesus. Por 3 vezes ele disse isso: a paz esteja convosco. Repete isso. Por que Jesus anunciou a paz? Primeiro, a paz é fruto da ressurreição. Segundo, a paz é fruto de quem tem o Espírito Santo. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui: você tem o Espírito Santo dentro de você? Se tem, tem paz. Está te faltando paz? Então está faltando o Espírito Santo. Deus não se afasta de nós, nós nos afastamos dele. E muitas vezes trazemos em nós, ao invés do Espírito Santo, o espírito de porco. Espero que ninguém aqui tenha espírito de porco, mas tenha o Espírito Santo de Deus. Muito simples.
O Espírito Santo, ele gera a paz. Paz não é ausência de problemas. Repete isso, compadre. Tenho certeza que aqui todos têm problemas, sim ou não? Então, paz não é ausência de problemas. Paz é saber resolver os problemas confiando em Deus. Isso é paz. Eu posso estar doente, posso estar com câncer, posso estar com qualquer situação que me dê tristeza, problema na família, problema no trabalho, problema de ordem financeira. Mas, se eu estou unido a Jesus Cristo, eu seguro as suas mãos, sei que Ele está segurando as minhas mãos e sei que eu vou vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, paz é isso, é segurar nas mãos de Deus apesar dos problemas e enfrentar a vida, não é para parar não. Hoje tem muita gente por aí ficando doente e com pequenas coisas. E o pior, a pessoa fica doente e adoece o outro, leva toda a família para a mesma doença, né? Por quê? Porque fica reclamando, murmurando, ao invés de procurar Deus, ao invés de procurar a oração, de se preencher com a presença de Deus. Porque está endividado, aí fica doente, vai para a depressão, fica no quarto trancado, não tem felicidade, porque está nutrindo aquela dívida e o peso dela. Claro, está endividado, eu não vou ficar de braços cruzados. Deus não vai mandar o dinheiro lá do céu, né? Eu preciso fazer a minha parte, o resto é com Ele. Mas eu preciso confiar nele para ter paz. Perder a paz é para quem não tem o Espírito Santo. Quaisquer conflitos que venhamos a ter, se estivermos nutridos do Espírito Santo, estaremos em paz no meio dos conflitos e passaremos por eles com tranquilidade. Deus vai nos ajudar a superar. Crês nisso, sim ou não? Pronto, isso é paz. Agora, ficar reclamando por causa dos problemas, ficar reclamando por causa das doenças, ficar reclamando por causa da situação financeira, vai resolver problema de alguém? Gente, se resolvesse, reclamar não paga a dívida de ninguém, e nem estabelece relacionamentos, nem faz união acontecer. Então, aprendamos com Jesus Cristo a ter paz, a confiar nele, apesar dos problemas, a confiar nele, Ele pode tudo. Então quem tem o Espírito Santo confia em Deus, quem tem o Espírito Santo vive conforme essa paz estabelecida por Jesus Cristo. Agora, por outro lado, quem tem o espírito de porco vai ficar reclamando, murmurando, vai sair da igreja, vai reclamar, brigar com Deus, vai perder a fé, vai sair, vai mudar de religião. Espírito de porco. Tenhamos o Espírito Santo, o Espírito da paz, do amor e da bênção. Coloca a mão no seu peito assim, ó. Jesus disse: a paz esteja convosco. Agora deseja isso para você mesmo: a paz esteja comigo. Mais uma vez. E que essa paz seja levada lá para sua casa, para sua família, para o ambiente do seu trabalho, para suas necessidades, o seu relacionamento, namoro, noivos, casados, pais e filhos. Que essa paz seja a força de Deus na sua vida para superar todas as dificuldades daqui para frente, superar as doenças, os medos, os conflitos interiores que cada um estiver vivendo. Que essa paz seja a força diante dos vendavais da vida. Abençoa, Senhor, cada coração, cada filho, cada filha, cada família, cada criança, jovem, adolescente. Derramai a força da sua graça, sobretudo a sabedoria do seu Espírito Santo, para que cada um conduza bem a sua vida na sua presença e na sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só
ouvirmos a voz do Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chega